Irmãos, nós então voltamos ao nosso curso da Confissão de Fé de Westminster. E nós precisamos fazer uma breve síntese, não tem como ser diferente, devido ao tempo que nós estamos sem estudar a confissão. E a Confissão de Fé de Westminster, eu falei muito isso na ocasião passada, que nós temos na confissão uma estrutura organizada de forma intencional para levar um assunto ao outro. Então, por exemplo, tratar deste assunto da providência hoje, eu não tenho dúvida que será bem mais difícil do que tratar deste assunto de providência lá em dezembro, quando nós estávamos naquela sequência. Porque um assunto leva ao outro. A providência nada mais é do que uma das formas de Deus executar os seus decretos. Então, como que está estruturado? Deus tem os seus decretos, e as formas de Deus executar os decretos são os projetos de Deus, os planos. Deus traçou um projeto para toda a história que Ele estava construindo. E esse projeto vai acontecer do jeito que Ele traçou. Ele é sábio, Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é santo. Então Ele traça um projeto e esse projeto há de ser concretizado. Mas como que esse projeto acontece na história? Ele acontece através de duas formas. Primeiro, através da criação, óbvio. Como é que ele faz um projeto sobre o ser humano se ele não criar o ser humano? Como que ele faz um projeto para o universo se ele não criar o universo? Então ele projeta, os decretos acontecem na eternidade, e aí a execução desse decreto vai acontecer na história. Então Deus começa criando o mundo, e Deus cria pessoas para que o projeto possa acontecer. Então, dentro desse desdobrar dos decretos de Deus, nós chegamos então nas formas como os decretos são executados. Primeiro através da criação e depois através da providência. Criação nós já estudamos e providência é o que nós começaremos a ver hoje. A confissão de fé começa com um capítulo da Sagrada Escritura, sobre a Bíblia. Porque a fonte de autoridade para tratar dos assuntos religiosos não é a razão humana, não é a experiência nossa, não é assim, mas eu vivi isso, eu vi isso, não. A fonte autoritativa é a própria palavra de Deus. Por isso é muito importante o conceito sobre Sagrada Escritura. E aí a Confissão de Fé faz um dos capítulos enormes para definir o que é a Bíblia, como que isso se deu, o que está envolvido na apreensão da Escritura, como que nós podemos crer que ela é palavra de Deus. Tudo isso nós tratamos, então, nas aulas. Lembrando que essas aulas estão disponíveis no YouTube. Então, se você não acompanhou, está chegando agora, seria muito interessante que, aos poucos, você fosse revisando essas aulas para que você pudesse entender bem o conteúdo. Depois da revelação de Deus, que é a Escritura, nós vimos sobre Deus e a Santíssima Trindade. Quem Deus é, então? E aí o caráter de Deus é muito importante. Porque quando a gente falar aqui da providência, a gente está falando do governo de Deus. Mas o governo de Deus não está dissociado de quem Ele é. Se Deus é santo, o governo de Deus também será santo. Se Deus é amoroso, o governo de Deus também será amoroso. Se Deus é justo, o governo de Deus também será justo. Então essa relação de quem governa e como governa está ligado na pessoa de Deus e nos atos de Deus através da própria providência. E aí então nós estudamos o capítulo do decreto, que é esse projeto de Deus para o mundo, e aí nós vimos Deus criando, e agora nós vamos ver Deus governando. Com isso nós estamos chegando no 5º capítulo da Confissão de Fé, mas na aula de número 16, da providência. E eu quero passar com você nesse primeiro momento, eu quero ler com você os 3 primeiros parágrafos, este aqui, e nós iremos ler os 2 próximos, que eu vou projetar também. Você pode ler também no seu livro aí. Por que eu quero ler? Para você entender, embora eu não vou ler todo o capítulo aqui hoje, o capítulo ainda tem outras partes, nós iremos ver, mas eu quero que a gente leia esses 3 primeiros parágrafos para você entender que a providência tem algumas formas, facetas de serem apresentadas. E hoje nós vamos focar em uma parte disso, e na aula que vem nós vamos abordar a segunda parte envolvendo a providência de Deus. Olha como que diz o capítulo 1, então, vamos ler?
pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, nossa ênfase vai ser neste ponto, no parágrafo 1 hoje. Mas vamos ler os outros 2 parágrafos, só para você entender que talvez algumas das suas dúvidas vai ser tratada na aula que vem, e não na aula de hoje. Olha lá o parágrafo 2, vamos ler? Posto que, em relação à presciência... Só um minuto, o que é presciência? A gente lê e talvez a gente não entende o que está lendo. O que é presciência? O que é presciência? Conhecimento prévio de todas as coisas. Presciência é conhecer tudo o que vai acontecer. Essa é basicamente a ideia. Então, posto que, em relação à presciência, vamos ler agora? E ao decreto de Deus, às vezes a gente confunde presciência e decreto. A gente diz, não, eu creio no decreto, porque eu creio que Deus conhecia todas as coisas, Deus sabia que ia ser assim, por isso que Deus escreveu. Não, isso você está falando da presciência. Presciência é uma coisa e decreto é outra, embora estejam relacionados. Mas o decreto é a vontade de Deus. Deus quer que as coisas sejam desta forma. Então, em relação à presciência e ao decreto de Deus, vamos ler? Que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingente, conforme a natureza das causas secundárias. Hoje nós vamos focar em Deus na providência. Mas Deus faz os seus atos sem negar uma certa liberdade do homem ou dos agentes. Os agentes não têm a sua vontade violentada. Como que isso vai se dar? Aí você tem que vir domingo que vem. Então, essa é a parte, talvez, que você tem mais dúvida, né? Mais dúvida. Como que se dá essa vontade do ser humano? Porque a providência de Deus, olha lá o finalzinho. A mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre e contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Então, Deus usa a causa secundária que somos nós, é a história e diversas coisas que têm que acontecer. Vamos ler o parágrafo 3 ainda? Na sua providência ordinária, Deus emprega meios. O que é meios? Deus utiliza. Então a pessoa foi curada, foi no médico, o médico deu um remédio, a pessoa passou uma receita, a pessoa foi na farmácia, comprou um remédio e foi curado. A pessoa diz, não, eu fui curado pelo remédio. Não, você foi curado por Deus, Deus está usando os meios. Deus não fez um milagre, mas Deus está agindo pela providência e preservando a sua vida. Ele está fazendo isso utilizando meios. Ele usa um médico, ele usa um exame, então Deus usa meios. Mas olha mais, todavia, Ele é livre para operar sem eles. Deus usa os meios, mas Deus não está preso aos meios. Deus pode fazer coisas sem utilizar dos meios que Ele estabeleceu. Muitas vezes, quando isso acontece, nós chamamos isso de milagre. Olha mais, na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles. Deus pode, inclusive, agir contra os próprios meios que Ele utiliza, segundo o seu arbítrio, segundo a sua vontade. Então, essas duas partes aí, nós iremos estudar domingo que vem, tá bom? Por que eu li então, pastor, já que é só domingo que vem? Para você entender que talvez uma pergunta ou outra sua, eu vou dizer, olha, domingo que vem a gente vai tratar disso melhor. Hoje, o que eu quero tratar com você é sobre este primeiro parágrafo, que é a ênfase na providência de Deus. O que é a providência de Deus, afinal de contas? E eu vou me utilizar aqui muito de, basicamente, para a aula de hoje, basicamente 2 livros.
primeiro deles, eu já apresentei aos irmãos, é o comentário do Chad Van Dixon da Confissão de Fé de Westminster. Inclusive, as 4 divisões que vão aparecer aí no slide é retirada deste livro do Chad Van Dixon. E eu vou utilizar também de bastante conteúdo ao longo da exposição do material do John Frame. É um livro sobre Deus, a doutrina de Deus, do John Frame. E eu também vou me utilizar bastante para esta primeira parte da nossa aula. Irmãos, então perceba a extensão da providência. Olha comigo Hebreus capítulo 1. É uma aula, então você pode perguntar, você pode auxiliar, você pode contribuir com uma ideia. Tudo isso é muito importante. E como é uma aula, nós vamos ler muito a Bíblia. Vai um capítulo para cá, outro capítulo, outro livro. É uma aula. Hebreus capítulo 1. Vamos ler? Capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha agora o verso 3, vamos ler? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Só até aqui. A minha ênfase aqui está nessa expressão, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Às vezes a gente se encanta, e devemos mesmo nos encantar, com o poder de Deus na criação. Hoje nós vamos olhar para Gênesis 1 e veremos um pouquinho disso. Como que Deus manifesta o seu poder criando todas as coisas. Mas Deus também manifesta o seu poder sustentando toda a criação que Ele fez. O ato de criar de Deus, tecnicamente, nós dizemos que terminou no 6º dia. E aí Deus cria todas as coisas. A partir daí, Deus começa então a preservar, a sustentar estas coisas, a dirigir, a guiar, a conduzir. Isto que foi criado para o propósito que Ele estabeleceu no seu decreto. Ele planeja desde a eternidade, Ele cria, e agora Ele vai governar as coisas criadas, para que chegue ao propósito que Ele mesmo estabeleceu. Esse governar de Deus, esse sustentar de Deus, é a sua providência. Então, por que o mundo há de existir até o dia da volta de Cristo? Porque Deus sustenta este mundo. Há desequilíbrios ecológicos? O homem, a terra está amaldiçoada por causa do pecado. Mas não haverá uma destruição da humanidade até o dia em que Cristo irá voltar no juízo final. Ele está sustentando todas as coisas para esse projeto. Se Ele só criasse, as coisas se perderiam no meio da história. Mas Deus é um Deus que sustenta. E Hebreus diz que Ele sustenta, que o Filho é quem sustentava estas coisas. Olha lá, Hebreus 1, 3 de novo. Ele aqui é Jesus, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E eu quero então olhar com você como que essa providência de Deus se dá em algumas áreas. Olha, por exemplo, voltado para os elementos da natureza. Olha o Salmo 65. Salmo de número 65. Olha o Salmo 65. Olha o verso 9. Olha o salmista dizendo para Deus. Vamos ler? Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispôs, regando-lhes os sucos, aplanando-lhes as leivas, tu, vamos ler agora? Tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção, coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos,
e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Davi está olhando para aquilo que a natureza faz, entre aspas. Vem chuva, você sabe que tem todo um ciclo para que isso aconteça. E aí a chuva amolece a terra, a chuva propicia que haja produção. Mas como que Davi vê essas coisas acontecendo? Davi se dirige a quem? A Deus. Percebe como é que o tu é muito importante? Olha lá o versículo 9, ó. Tu visitas a terra. Ele está dizendo, esses atos que são tão ordinários, é Deus quem está fazendo que estas coisas aconteçam. Tu faz isso. Olha lá o versículo de número 10. O meio do versículo 10. Tu a amoleces com chuviscos. Então nós vemos e devemos sim achar belo a natureza. Mas nós não podemos esquecer que essa mecânica tão bela que existe, é porque Deus está sustentando. Ela não faz isso por si só. Deus criou as leis da física, por exemplo. Deus é quem as criou. E o mundo funciona dentro dessas leis. Mas é Deus fazendo essas coisas acontecerem assim. Olha mais. Olha o Salmo de número 135. Salmo 135, verso 6 e o verso 7. Vamos ler? Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Então, tudo que Deus aprove a Deus, Deus fez em qualquer lugar que você pensar. Ele usa a ideia céu e na terra, mar e em todos os abismos, na ideia de dizer, não tem mais como fugir disso. Em todo lugar, Deus faz tudo como Ele quer. Tudo que Deus quer, Ele faz nesses lugares. Aí olha o versículo 7. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Percebe? Ele é quem faz essas coisas. Olha o versículo 8. Foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como das alimárias. Olha o que você está vendo. Ele está dizendo que Deus é quem foi lá no Egito e feriu o Egito na última praga, que foi a morte do filho de Faraó. E aí Deus libertou o povo do Egito. Aí você diz, sim, pastor, isso é tranquilo, é óbvio que foi Deus quem fez isso. Não tinha como ser diferente, já imaginou? Numa casa, só porque tinha um sangue passado sobre aquela porta, o primogênito não morreu, que era do povo de Israel. Numa outra casa, morreu o primogênito, porque não tinha um sangue lá, porque não era do povo da aliança. Só Deus poderia fazer isso, sim. Mas o salmista aqui, que não é Davi necessariamente, o salmista aqui, ele iguala essas duas obras. O mesmo Deus que fez isso, tirou Israel do Egito, você diz que uau, que Deus poderoso. Ele diz, é o mesmo Deus que faz com que as nuvens levantem de um lado, que relâmpagos acontecem. Ele está dando uma ênfase para este fato que para muitas pessoas passam despercebidos. Deus não é um Deus exaltado apenas nos milagres. Milagres é a intervenção de Deus. Entrar no Egito e fazer o que fez? Milagres. Intervenção de Deus. Mas na situação ordinária, naquilo que acontece naturalmente, Deus também é grandioso e exaltado por essas coisas serem assim. Muitas vezes nós não gostamos de rotina, né? Começa a rotina e você diz, eu não gosto de rotina. Consegue viver sem rotina? É impossível. É impossível. Você não consegue viver sem uma rotina. A rotina é aquilo que acontece naturalmente dentro da sua casa. Você já está programado, as coisas vão acontecer. Quando aquilo sai de ordem, você entra em parafusos. A providência seria meio que esta rotina que acontece, não só dentro da sua casa, no mundo criado por Deus. A diferença é que essa rotina acontece infalivelmente do jeito que Deus quer que aconteça, porque Ele é aquele que governa todas as coisas. Olha o Salmo de número 147. Salmo de número 147. Então eu estou olhando primeiro essa providência de Deus na natureza, em elementos que estão totalmente fora de nós. Salmo 147. Olha o verso 8. Eu vou ler o 7 para nós entendermos a quem ele está se referindo. Cantai ao Senhor
com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. E está chamando o povo a cantar a Deus. Por quê? Olha lá o verso 8. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Ele está dizendo que nós devemos adorar a Deus, e aqui não tem nada ligado à redenção. Aqui está apenas ligado à conservação do mundo. Só do fato do mundo funcionar, já é motivo para nós adorarmos a Deus. Ele está dizendo, adorem a Deus. Por isso que aqueles que são contra Deus, aqueles que não creem em Deus, é terrível o pecado deles. Porque Deus é o Criador que merece ser adorado por ser o Criador e sustentador de todas as coisas. Mas a criatura se volta contra o próprio Deus, contra o próprio Deus. O salmista está clamando aqui que nós adoremos a Deus que governa. Olha o verso 15 deste salmo. Verso 15. Ele... Pode ler o seguinte. Da neve, ele arroja o seu gelo em migalhas, quem resiste ao seu frio? Então ele chama essas coisas como sendo de Deus, e de fato é. Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Eu não estou dizendo que não haja uma lei física nessas coisas. Óbvio que há, basta você estudar a natureza. A pergunta é por que essas leis existem? Porque Deus as criou e as estabeleceu. Leis não são criadas do nada. Leis são criadas por alguém que as fez funcionar dessa forma, colocou os astros, os elementos nos lugares certos. E por isso funciona perfeitamente, porque Deus assim o faz. Olha o Salmo 8, verso 22. Gênesis 8, verso 22. Gênesis 8, olha o verso 22. Vamos ler? Enquanto dia e noite. Quando é que estas palavras são ditas? Depois do dilúvio. O mundo estava mal, Deus trouxe o dilúvio, acaba o dilúvio, Deus coloca um arco no céu como símbolo de que ele não vai mais destruir. O arco é para ser um símbolo, lembrando de que não vai mais ter chuva que vai chegar ao ponto de destruir tudo. Não. Até o dia da volta de Cristo. Pedro diz que a terra está entesourada para o fogo. Em Gênesis 8 você encontra essa afirmação, dizendo, enquanto durar a terra, vai ter alimento para os homens na terra. Enquanto durar a terra vai produzir. Enquanto durar a terra, vai ter ciclos. Então a gente não vai entrar numa geada para sempre, ou no calor eterno, não. Não estou dizendo que não haja influência do homem na natureza. Óbvio que há, nós sabemos que a natureza foi afetada pelo pecado. Mas o que eu quero que você entenda aqui, nós não precisamos viver desesperados. Não tem caso notícia assim, tem um meteoro vindo em algum lugar, se acertar na terra, vai acabar tudo. Não, existe Deus sustentando todas as coisas. Nada vai acontecer até o último dia da volta de Cristo. Tudo que acontecer está envolvido com a volta de Cristo. À medida que o dia da volta de Cristo se aproxima, coisas catastróficas acontecem. Mas isso está dentro deste governo de Deus para chegar no ponto em que Ele quer da história. Então nós não vivemos assustados. Agora pensa o quanto isto já é maravilhoso para nós hoje, mas principalmente para aqueles primeiros leitores desses textos bíblicos. Num contexto de paganismo. No contexto de paganismo, esses elementos, sol, lua, estrelas, relâmpagos, eram considerados divinos para muitos deles. Adoravam esses seres. Eles diziam, olha, nós temos alimento porque o Deus Baal permite e faz com que a chuva aconteça. Tem o trovão e aquela coisa toda, e aí pá, e a chuva. Então aqueles elementos da natureza estão determinando a minha vida. É assim que boa parte da humanidade olhava para a história, que os elementos da natureza determinavam a vida deles. E o que o salmista está dizendo, não,
Deus está acima desses elementos, Ele os faz, Ele os usa, todas as coisas vêm das mãos de Deus, das mãos de Deus. Deus é o soberano, aquele que tem o seu governo providencial sobre todas as coisas. Irmãos, nos dias atuais, as pessoas falam muito da beleza, do funcionamento da natureza, do corpo humano. É muito comum um médico dizer, não, o corpo humano funciona que é uma beleza, é uma máquina perfeita. Por isso, se acontece tal coisa, vai afetar tal coisa e tudo mais. E é fato isso. Mas essa beleza, esse funcionamento organizado é porque teve uma mente organizada por detrás dessas coisas. Mas muitas vezes as pessoas olham para a natureza como se ela fosse autônoma em si mesmo. Por isso que as pessoas usam muito a expressão a mãe natureza, já viu? É cheio dessa expressão, a mãe natureza. E às vezes a gente fala isso sem dar o conceito que eles dão. Mas por detrás daqueles que propagam esse conceito, o que existe é a crença do panteísmo, de que tudo é Deus, a natureza é Deus, tudo é divino, e a natureza funciona por si só. O texto está dizendo, não, é Deus quem sustenta estas coisas, o governo soberano de Deus, a providência de Deus se estende a todos os elementos da natureza, inclusive as coisas menores que você possa pensar. Olha, por exemplo, Mateus capítulo 5, Mateus 5, 45. Vamos ler. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, vamos ler agora. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e via chuva sobre justos e injustos. Deus faz nascer o seu sol, o sol é de Deus. E Deus faz nascer sobre maus, sobre bons, vinha chuva sobre justos e injustos. Olha Mateus 6, verso 26. Olha o sustento de Deus para com as aves do céu. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu. Vamos ler? Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Percebe? Quem é que sustenta? Quem é que sustenta? É Deus, percebe? Às vezes a gente acha que não é normal. Não, é Deus fazendo isso. É um milagre? Não, isso não é um milagre, isso é uma providência. É o governo de Deus sobre as coisas. Mas é Deus quem faz com que uma semente caia em um lugar e um pássaro pega. Que tem um círculo natural de nasce, morre e alguma coisa pode devorar aquilo. É Deus por detrás destas coisas. Olha o versículo de número 27. Não, verso 26 ainda, desculpa. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Agora, olha o que Jesus quer ensinar com isso. Vamos ler? Porventura, do que as aves. Ele diz, agora preste atenção. As aves foram criadas por Deus, faz parte desse universo, é importante para o equilíbrio da natureza, Deus a sustenta. Mas e vocês, que são a imagem e semelhança de Deus, a coroa de toda a criação? Aquele que foi criado para desfrutar destas coisas. Vocês não valem muito mais do que uma ave do céu? Deus não enviou Jesus para morrer por você? Então como que você vai viver desesperado, como se a sua sobrevivência dependesse única e exclusivamente da sua força? Ele está dizendo, não, a sua sobrevivência depende de Deus. Deus cuida de você. Ele está envolvido nisso. Olha Mateus 10, verso 29. Vamos ler? Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Ele diz, não morre um pardal sem que Deus autorize que isso aconteça, sem que não seja vontade de Deus por essas coisas. Olha lá o versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados.
Percebe? Ele quer mostrar para nós que a providência de Deus não é só para as coisas grandes. Ah, sim, o sol gira, a terra gira em torno do sol. Não, não é só para isso, é também para isso. Mas ele está dizendo as coisas mínimas, até os fios de cabelo estão contados. E cada vez está mais fácil para Deus contar os meus. Está cada vez diminuindo, cada vez diminuindo. Ele está dizendo, isso que você faz lá, toma banho e cai, não é à toa. Deus governa até isso. Até isso ele está dizendo. Até isso. Olha o verso 31. Não temais, pois. Por que eu e você vivemos tão temerosos quanto ao futuro, se Deus é esse que governa todas as coisas? Percebe o quanto que isso lida, por exemplo, com a nossa ansiedade? A nossa ansiedade, em última instância, é falta de confiar na providência de Deus, nesse governo de Deus. Verso 31 ainda, não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, por mais que um pardal seja legal, você vale muito mais. E se Deus não permite que um dele caia sem o consentimento dele, Deus não vai permitir que nada aconteça com você sem que ele autorize. Não precisa temer, não precisa temer. Mas agora eu quero olhar com você esse controle de Deus, essa providência de Deus, sobre o curso da história. Nós vimos sobre os elementos, da natureza. Eles não são divinos como se achavam então os pagãos. Ao contrário, eles estão debaixo da rédea, do controle de Deus. E Deus é quem os sustenta, os conduz. Mas agora eu quero olhar com você sobre o controle da história. Olha lá o Salmo 33. Nós estamos vendo aí notícias, envolvendo a Rússia, possível invasão, a Ucrânia, todas essas questões, essas tensões aí no mundo. E às vezes as pessoas ficam desesperadas, dizem, poxa, é a Rússia, e os Estados Unidos envolvidos nisso, e aí, são duas grandes potências. Será que a nossa vida é determinada pelos impérios que se levantam, seja Estados Unidos, seja a Rússia, seja a China? Olha Salmo 33, olha o verso 10. Vamos ler? O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Percebe? Deus frustra os desígnios das nações. Ele anula mesmo, ele põe fim naquilo que eles pretendem fazer muitas vezes. Olha o verso 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Muitos impérios surgiram e muitos impérios caíram. E durante o tempo dele parecia invencível. Você estuda, por exemplo, a história do Egito, estuda, por exemplo, a história de Roma. Você vê, nossa, que império, que grandiosidade. Não, Deus frustra os desígnios deles. Mas o conselho de Deus permanece por todas as gerações. Olha Gênesis capítulo 41. É aquela história que você conhece bem, a história de José. E hoje ainda, ou talvez, se não conseguir hoje, no próximo domingo eu volto na história de José, que tem algumas coisas aqui muito ligado à providência de Deus sobre os atos maus dos homens. Mas eu quero, nesse momento, focar apenas naquela parte que envolve o sonho que Faraó teve. Olha o Gênesis 41. Olha o verso 28. Faraó tem um sonho, José é chamado para interpretar este sonho. Olha o verso 28, vamos ler? Esta é a palavra, acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. A gente muitas vezes fica impactado, e temos que ficar mesmo, pela capacidade que Deus dá a José de interpretar o sonho de Faraó. Aquele sonho envolvendo as espigas, as vacas, as espigas magras, depois espigas gordas, vacas magras, vacas gordas e tal. Mas José vai dizer que Deus não apenas dá a capacidade de José interpretar o sonho, mas Deus faz mais.
Deus disse através do sonho a Faraó o que Deus iria fazer. Então não é que Deus está mostrando para Faraó e mostrando para José que daqui a algum tempo vai ter 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita seca, muita fome. Não. Deus está mostrando que ele iria fazer isso. Deus iria dar 7 anos de fartura e Deus iria dar 7 anos de seca. É Deus quem vai fazer estas coisas, que vai abalar todo o império, todo o mundo daquela época, todos os projetos, as determinações das nações. E Deus vai fazer com que isso aconteça, porque Deus quer que assim se dê. Quem está falando isso? José diante de um homem que se julga ser Deus. Faraó é considerado divino no Egito. Deus está dizendo para Faraó, Deus mostrou a você o que ele vai fazer. Percebe? Deus está sobre os impérios do mundo e fazendo algo maior. Olha o verso 32 novamente. Nós lemos qual? O 32? Não, nós lemos o 28, né? Olha o 32. O sonho de Faraó foi dúplice, vamos ler? Porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Então é Deus quem faz, é Deus quem faz. Daniel capítulo 2. Olha o verso 21. Daniel 2, verso 21. Eu vou ler o 20 para que os irmãos possam acompanhar. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Vamos ver agora? É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Não é os sábios quem determina o mundo, ele é quem dá sabedoria aos sábios. Ele coloca reis e ele tira reis. Isso não tira de nós a responsabilidade. Lembra que o parágrafo 2 da Confissão de Fé, que eu disse que nós vamos estudar na próximo domingo, diz que nós somos livres para agir dentro dessa providência de Deus. Deus não anula a nossa liberdade num certo sentido. Então nós somos responsáveis para fazer escolhas, votar, analisar candidato, analisar proposta, analisar passado, analisar futuro, presente e votar. Mas nós não devemos jamais ficarmos desesperados com quem governa. A visão bíblica de que quem está governando nos postos de poderes de qualquer nação, essas pessoas não têm o poder que nós achamos que elas têm. Quem tem todo o poder é Deus. Então tem crente que vive desesperado, se a ideologia tal ganhar, se a ideologia tal assumir o governo, a gente vota nos melhores propostas dentro da nossa cosmovisão cristã. Mas nós não nos desesperamos. O nosso futuro não está nas mãos da China, não está nas mãos dos Estados Unidos. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele coloca e ele muda peças do xadrez do poder mundial. Ele vai e muda determinadas peças. Para quê? Para que o propósito dele aconteça. O propósito dele aconteça. Quem está no trono, em última instância, é Deus. Olha Daniel ainda, capítulo 4. E talvez você diz, poxa, mas seria fácil falar sobre isso, porque provavelmente estamos falando de uma teocracia, onde Deus é quem estava reinando com a sua lei sobre o povo. Não, o livro de Daniel não é dentro de Israel, é na Babilônia. Uma nação que havia invadido Israel, dominado Israel, levado cativo. Daniel é um cativo na Babilônia, um escravo na Babilônia. Daniel foi levado pelos poderes militares da Babilônia. Mas Daniel diz assim, não, calma aí. Eu não estou aqui simplesmente porque Nabucodonosor quis. Eu estou aqui porque Deus quis que assim fosse. Deus está disciplinando Israel. Eu vi uma aula acho que foi o Fabiano. O Fabiano deu uma aula sobre... Fabiano ou falo? Fabiano. Uma aula que Deus estava levando para o povo para a Babilônia em Jeremias. Perceber Deus. Então tem toda essa consciência do que está acontecendo. Olha Daniel 4. Daniel 4, verso 34. Daniel 4, verso 34.
Vamos ler? 34 a 35. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendiço ao Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre. Vamos ler agora? Cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então não tem ninguém capaz de colocar a mão e impedir Deus de fazer. Não tem. Deus determinando a fazer, quem impedirá? Olha, por exemplo, para Isaías 51. Isaías, capítulo 51. Jeremias 51. Então, a abrangência deste governo de Deus sobre todas as coisas. Nós vimos a abrangência sobre os elementos da natureza, e nós estamos vendo a abrangência de Deus sobre os impérios, sobre a história da humanidade. O fato de ter políticas que avançam no decorrer do tempo. Deus está no controle dessas coisas. Olha Jeremias 51, verso 11. Vamos ler? 51, 11. Aguçai as flechas, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Preste atenção, Deus usou a Babilônia, e a Babilônia disciplinou Israel, levou Israel cativo para a Babilônia. Aí agora Deus está dizendo através de Jeremias o que Deus iria fazer. Olha lá, de novo. Olha o verso de número 11. Aguçai as flechas, preparai os escudos. Por quê? O Senhor despertou o espírito de quem? Dos reis dos Medos. A Babilônia caiu no decorrer da história, o império. Levantou outro império dos Medos e Persas e destronou a Babilônia, venceu a Babilônia. Mas Jeremias está dizendo assim, é Deus que vai fazer isso. A Babilônia vai dominar um tempo, e aí Deus vai suscitar o espírito dos Medos, fazer com que eles tenham desejos de invadir, destruir a Babilônia. Deus vai estar por detrás desse ato, e vai conduzir esse fato para quê? Olha lá o versículo 11. Porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Porque Deus quer disciplinar a Babilônia. Deus não vai deixar passar ileso aquilo que a Babilônia fez. A Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo. E Deus agora vai levantar uma outra nação para punir os maus feitos da própria Babilônia. E significa que essa nação dos Medos e Persas eram boas? Não, terríveis também. E depois Deus pune eles também. Deus está conduzindo a história até nos atos maus dos homens maus. Deus não é pego de surpresa. Deus usa essas coisas para o projeto. Qual que é o projeto da história aí? Que nações disciplinassem Israel e que nações fossem disciplinadas por Deus. E Deus está fazendo isso na história. Se você vivesse naquele tempo, você ia dizer, sem saber dessas histórias bíblicas, você ia olhar e dizer, rapaz, está tendo aí um rumor de uma guerra danada, os medos, os persas, querendo invadir a Babilônia, vai dar problema isso, os babilônios são fortes, e o que isso vai acontecer? Isso vai afetar a minha vida e não sei o quê. Não, por detrás é Deus fazendo as coisas na história. Depois que os medos e os persas fizerem acontecer, e Deus vai fazer isso através de um homem chamado Ciro. Olha Isaías 44. Muito tempo antes de Ciro nascer, Deus já tinha falado que ele iria fazer isso. Olha Isaías 44. Presbítero fala, só o microfone, presbítero. Não, a ideia aqui da Babilônia e os outros impérios também que foram derrotados, né? Deus fez isso com o objetivo de demonstrar aquele império que o que eles faziam ao trazer em cativeiro os judeus, né? Não era mérito deles, né? Foi tudo planejado com a sua soberania realmente, né? Até o retorno deles a Israel, né, também foi. Não foi o rei só
só devolveu, entre aspas, porque Deus Porque quis. Deus né? agiu o tempo todo. Só que o instrumento dessa ação, que é Deus, que é os babilônios, depois os medos, eles não têm essa noção. Eles não se dizem, eu estou obedecendo a Deus, hein? Não. A Babilônia é orgulhosa, de olho em ganhar dinheiro, destruir, dominar. Então está lá, Rússia, Estados Unidos, China, muita gente. Eles estão cheios de interesses nessas brigas todas. Mas isso não está fora desse governo de Deus. Deus não fechou os olhos, vamos ver o que dá, o que acontece. Não, Deus está por detrás. E Deus pune os atos maus dos homens maus. Deus levanta governantes maus para punir o povo. Governantes bons e governantes maus, os dois são colocados por Deus. A diferença é o propósito. Né? Que alguém diz, foi Deus quem colocou? Não, Deus é quem colocou todos. Agora o propósito porque Deus coloca é diferente. Quando Ele permite governantes maus, é para punir, disciplinar, tudo mais. Abacuque. Olha Isaías 44. Isaías 44, verso 28. Olha Deus dizendo, vamos ler? Eu, que digo de Ciro, vamos ler? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Então, depois de 70 anos lá na Babilônia, Deus vai libertar o povo da Babilônia através de um homem chamado Ciro. E Deus chama Ciro do meu pastor, do meu ungido. Não significa que Ciro fosse convertido, não, tá? Significa apenas que ele é um instrumento que Deus está usando para isso. E pastor é a ideia daquele que reina, daquele que governa. A palavra pastor no Antigo Testamento está muito ligada à administração do povo de Deus. Aquele que era rei era chamado de pastor. Então essa é a ideia. Ciro é aquele que governa, ele é meu. Olha o Isaías 45. Olha o verso 1. Vamos ler? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, será o governante lá dos medos e persas, a quem tomo pela mão direita, para fazer o quê? Para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. A gente gosta muito do versículo 2, né? Muitas vezes a gente usa esse texto. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo teu nome. Pelo amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Isso que ele diz que ele iria diante de Ciro, endireitaria o caminho e faria um monte de coisa. Ele diz, sabe por que eu fiz isso? Por causa do meu povo Jacó, que eu amo. Ele está fazendo com que a maior nação da história trabalhe para um grupinho de pessoas que estava lá escravizado no Egito, na Babilônia. Que aos olhos da humanidade é nada. Mas aquele pequeno povo é o povo da aliança de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão e Deus disse assim, vou levantar o descendente de Abraão que vai abençoar o mundo. O descendente de Abraão teria que ser um judeu. Se o povo de Israel fosse exterminado pela Babilônia, se fosse totalmente se tornado misturado pelos da Assíria e tantos outros, se aquele povo de Israel perdesse a sua identidade, não é só o povo de Israel quem perderia a identidade. O descendente da mulher, o descendente de Abraão, que iria abençoar o mundo, não teria nascido, que é Jesus Cristo. Percebe o que Deus está fazendo? Deus está conduzindo a história para que o remanescente fiel dê a luz a Jesus Cristo. Por isso que Gálatas capítulo 4, olha comigo Gálatas 4. Olha o verso 4, Gálatas 4, 4, vamos ler? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei. Jesus vem na plenitude do tempo, quando a história tinha todos os fatores apontando para o melhor momento da chegada de Jesus Cristo. Existia um império, que era o Império Romano, que estava dominando,
Mas esse império não dominava tanto com força bruta, ele já havia conquistado. Então é chamado até um período de Pax Romana. Então existe uma paz estabelecida. Você tem um período onde a cultura a cultura da Grécia, depois passou a ser conhecida como cultura greco-romana, por causa do império grego que havia sido anterior ao império de Roma, esse império dominou as mentes e desenvolveu cultura, sabedoria, escritos. Preparou um mundo com uma linguagem que pudesse ser escrito coisas que diversas regiões pudessem ser alcançadas. Quando Jesus nasce na plenitude do tempo, porque Deus conduziu a história para aquele ponto, para que os eventos que acontecessem em Jerusalém fossem espalhados com a maior facilidade para todo o mundo. Paulo escreve cartas, Paulo pode enviar cartas. Lembra um ditado muito comum que a gente diz assim, todos os caminhos levam? Todos os caminhos? Não entendi não, hein? É um ditado, hein? Não é um versículo bíblico, não. Todos os caminhos levam a Roma. Não, você não conhece esse ditado, não? Eu estou velho. Isso é ditado só de história, quem estuda... Não, você já deve ter ouvido isso, né? Todos os caminhos levam a Roma. É um ditado, irmãos, isso não é versículo bíblico, não. É por causa das vias romanas. Ainda hoje, elementos de pedaços de estradas construídas na época do Império Romano. Essas coisas permitiram com que um estilo, por exemplo, epistolar, as cartas, Paulo escrevia cartas e as cartas eram espalhadas. Porque havia segurança nos trajetos da Pax Romana, havia se espalhar de estradas, de caminhos, de reinos estabelecidos, havia uma cultura unificada. Tudo isso foi matéria criada por Deus para que pudesse criar um ambiente para a chegada de Jesus Cristo. O que nós vimos então? Nós vimos Deus governando todas as coisas, desde os elementos da natureza até as coisas que acontecem nas nações, nos poderes, para que as coisas aconteçam da forma como Deus quer. Olha o Salmo de número 2 e nós vamos terminar. Na verdade, eu vou ler 2 textos com vocês, Salmo 2 e um outro texto ainda. Olha o Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então os reis, os governantes, eles conspiram contra Deus, contra as coisas do Senhor e tudo mais. Mas olha como que Deus se porta diante disso. Verso 4, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei, que é Jesus, sobre o meu santo monte em Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Ele está mostrando como que o reino de Jesus é maior. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiros. Então a providência de Deus, a extensão dela, atinge tudo, abrange tudo. Talvez você diz, poxa, deve ser, e aí, não é perigoso? Não, a bondade dessa providência. Deus é bom. Quem está governando é alguém bom. E a glória da providência de Deus, tudo isso mostra como Deus é grandioso e como Deus é poderoso, e tudo é para a glória de Deus. Provérbios 16, e agora sim vamos terminar com Provérbios capítulo 16. Alguém tem uma moeda aí? Uma moeda? Calma, não é dízimo e oferta não que eu estou pedindo, é só uma moeda para mim fazer uma ilustração. Obrigado. R$1 ainda, ó, melhor moeda. Olha Provérbios 16. Olha o verso 33. Provérbios 16. Vamos ler o verso 33? A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Ó, vou jogar a moeda para cima, olhem para cá todo mundo. Deu errado. Cara ou coroa? A gente não sabe, né? Parece simplesmente um acaso. É basicamente isso que ele está dizendo. Ele diz, a sorte se lança no regaço.
Diz, mas do Senhor procede toda a decisão. Deu cara. Quer dizer, nem isso aqui é aleatório. Deus governa sobre todas as coisas. Para nós não existe acasos. Acasos não há para nós. Deus é o governante de toda a história. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus? Deus, obrigado porque nada acontece por acaso. A nossa vida faz parte de um projeto do Senhor. O Senhor governa cada detalhe da nossa história. Eu sei que enquanto eu falo isso, ó Deus, muitos dos meus irmãos talvez possam estar lutando dentro de si mesmo por que tais e tais coisas aconteceram com eles. Deus, nós como Jó muitas vezes não sabemos o porquê está acontecendo, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que o teu governo, ó Deus, não é um governo aleatório. O teu governo tem um propósito, e o propósito é nos tornar a imagem e semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque no decorrer dessa história, o Senhor vai trabalhar em nós, através de nós, e muitas vezes contra os nossos próprios desejos, para que o teu projeto, que é o melhor, o mais sábio, o mais santo, se concretize no mundo e concretize na nossa vida. Oramos porque nós somos o teu povo amado neste mundo. Neste mundo de tantos habitantes, o Senhor nos amou. E o Senhor faz com que a história caminhe para o dia em que nós iremos habitar contigo. E o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E o Senhor será o nosso Deus. E nós viveremos para sempre contigo. Essa oração que nós fazemos no nome daquele que reina, no nome de Jesus Cristo. Amém.